Convidamos você, amigo telespectador, a manter o seu coração nesse ambiente de tranquilidade, de resolução dos nossos problemas, de fortalecimento, para que as nossas capacidades sejam ainda mais intensificadas, que consigamos reconhecer as nossas qualidades e reconhecer também os nossos defeitos, entre aspas, mas aquilo que nós precisamos melhorar. E vamos sempre trabalhar cada vez mais, nos esforçar para conseguir alcançar os nossos objetivos, uma vida melhor, que é sempre o nosso brado diário aqui no programa. E você, amigo telespectador, é nosso convidado agora a beber d'água fluidificada, nessa tradição que nós temos já há tanto tempo na mídia da boa vontade, que é colocar um copo com água ao lado da TV, do rádio, e na hora da prece, da meditação, pedir que essa água se torne também um instrumento de saúde, além de ser para o corpo, também para a nossa alma. Vamos então beber d'água fluidificada. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas. Mais longe dos problemas. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas. Mais longe dos problemas. Esse é o fortalecimento que nos ajuda a vencer qualquer dificuldade, especialmente hoje quando falamos sobre enfrentar o sofrimento sem recorrer ao suicídio, a prevenção ao suicídio e a valorização da vida. No tema de hoje do nosso programa, nós ressaltamos o quanto é importante essa consciência. Estamos corpo, mas somos espírito, como alerta sempre o jornalista Paiva Neto. E a própria OMS, Organização Mundial da Saúde, ressalta que saúde de verdade não é só a ausência da doença, mas é o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. E é por isso que os temas aqui são sempre abordados dessa forma, da saúde física, do equilíbrio do organismo, mas também da saúde emocional e da saúde espiritual. E independente da sua tradição religiosa, como sempre ressaltamos também, porque somos todos seres humanos e espirituais, com sonhos, com objetivos, com momentos de fraquezas que devem ser superados, mas com oportunidades acima de tudo. E é por isso que você é sempre convidado a participar do nosso programa, mandando perguntas e sugestões. Nós vamos acompanhar agora um quadro que responde perguntas encaminhadas pelos telespectadores, especialmente perguntas sobre o Apocalipse de Jesus. A Bíblia Sagrada tem no seu último livro o Apocalipse, que para muitas pessoas ainda traz medo, traz angústia, mas nós temos sempre aqui na nossa programação o estudo desse livro de uma forma fraterna e ecumênica. E no quadro Pergunte ao Apocalipse de Jesus de hoje, nós vamos pensar sobre quais são os fatores espirituais que também podem levar à dependência e aos vícios. Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre. Pergunte ao Apocalipse de Jesus, um quadro da Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, criado para que todos nós possamos aprender cada vez mais com os ensinamentos do Divino Mestre da humanidade. E hoje nós trazemos a pergunta do nosso irmão Pedro Gonçalves Martins. Ele é de Brasília, Distrito Federal, e ele questiona o seguinte: existem motivadores espirituais para os vícios? E nós nos utilizamos do último livro da Bíblia Sagrada para explicar sobre esta pergunta. Aqui no capítulo 12 do Apocalipse do Divino Mestre, segundo São João, no versículo 9, ele vem nos dizer o seguinte: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Aqui a gente pode perceber que existem influências espirituais que vêm agindo sobre a terra e que, conforme a nossa vibração, a nossa ligação espiritual, a gente deixa se aproximar de nós. Vamos aqui a essas palavras, vamos nos deter bem pausadamente para podermos cada vez mais entender esses ensinamentos. Diabo e Satanás.
nós aprendemos na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo que essas figuras que nós criamos, este ser animalesco, ele não existe de fato. Ele é, na verdade, a soma de todas as maldades humanas. Ele existe enquanto ignorância espiritual. E aqui ele vem explicar. O sedutor de todo o mundo. Sim, porque ele age em todas as nações. Ele vem querendo atingir toda a humanidade. Sim, foi atirado para a terra. E é importante nós pensarmos porque essa é a passagem que nós percebemos, que nós podemos ver. Os anjos pelejam no céu contra o dragão e a vitória do Cristo e do seu povo. Ou seja, é a vitória de Deus, do bem, daquilo que é bom, da nossa evolução do amor sobre todas essas coisas que vêm nos fazer mal. Agora, é importante que no dia a dia a gente alcance essa vitória. A vitória de nós, seres humanos ligados a Deus, mostrando que nós somos o seu povo, a partir da nossa vigilância, da nossa oração, do nosso pensamento ligado àquilo que é bom, da prática das boas obras, assim não dando espaço para espíritos atrasados poderem influenciar em nossas vidas. Porque sim, a religião divina nos explica que há a união entre as duas humanidades e esta união é compulsória, ou seja, ela existe e está acontecendo a todo instante. Agora, essa influência, qual a influência que acontece em nossas vidas, nós é que escolhemos, a partir da nossa vibração. Se nós vamos nos linkar aos seres espirituais superiores, a partir do nosso trabalho espiritualizado, educado para o bem, para o amor, ou com aqueles que são inferiores, que muitas vezes não querem o nosso bem, muito pelo contrário, querem apenas utilizar-se de nós para terem satisfações pessoais, como por exemplo, existem aqueles seres espirituais vampirizadores que se utilizam de nós, reencarnados, muitas vezes para poder fazer uso dessas vibrações do álcool, do cigarro, das drogas. Portanto, que a gente possa estar sempre com o pensamento ligado a Deus, para que essa vitória se manifeste em nossas vidas, porque é isso que Ele deseja de todos nós. E é por isso que Ele nos mandou o seu Apocalipse, para aprendermos, para podermos estar atentos. E Ele mesmo é quem nos manda vigiar, que todos nós possamos estar atentos ao que acontece em nossas vidas, possamos afastar de nós, da nossa família, esses vícios da droga, do cigarro, da bebida, seja lá o que for, destruir a nossa família. E tantos outros vícios, que é o da ganância, da fofoca, do medo, tudo isso que nos faz mal. Vamos nos afastar disso, vamos nos reeducar para o bem, é que nos ensina a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. E para isso, esteja conosco nas igrejas ecumênicas da religião do amor universal no Brasil e no mundo. Quer saber o endereço mais próximo de sua casa? É só você ligar 0300 10 07 940. Para participar também do quadro Pergunte ao Apocalipse de Jesus, você pode mandar o seu e-mail para apocalipse@boavontade.com. Foi um prazer estar aqui, até a próxima e viva Jesus! Esteja você também na Igreja Ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo e tenha o endereço mais próximo acessando www.religiodedeus.org. É um espaço ecumênico, aberto a pessoas de todas as tradições religiosas e você será sempre muito bem-vindo. Outras informações também é só ligar 0310 07 940. Nosso programa continua pensando hoje sobre a prevenção ao suicídio, prevenindo os comportamentos suicidas, ações que podem colocar em risco a nossa vida. Já falamos sobre o uso de álcool, o uso de drogas. Nós vamos continuar pensando agora sobre fatores que podem parecer menos óbvios ou que muitas pessoas nem imaginam que podem estar arriscando as suas vidas. Vamos continuar falando sobre isso com a nossa convidada, a psicóloga e psicoterapeuta Karen Scavancini, mestre em saúde pública na área de promoção de saúde mental e prevenção ao suicídio pelo Instituto Karolinska, na Suécia. É especialista no programa de hoje, agradecemos por permanecer com a gente aqui no Viver é Melhor. A gente vai falar agora sobre um problema que é cada vez mais comum nos dias atuais e que tem levado muitas pessoas à morte: os desequilíbrios alimentares. São distúrbios psiquiátricos caracterizados por alterações no comportamento alimentar que levam ao desenvolvimento de problemas físicos e psíquicos, como estresse emocional e social.
Anorexia, bulimia e obesidade são os mais comuns. Nos Estados Unidos, as mortes por anorexia chegam a 15% dos pacientes diagnosticados, sendo um dos transtornos mentais que mais mata atualmente, ultrapassando os números relacionados com a depressão. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas muitas pessoas, especialmente mulheres, perdem a vida por conta de desequilíbrios como anorexia, bulimia, que tem a sua base no desequilíbrio emocional. É correto pensar dessa forma? Sim, é correto. Que tipo de sofrimento e de angústia passa uma pessoa que tem um desequilíbrio alimentar? Na maioria das vezes, ela não se acha suficiente para diversas situações e para enfrentar a sociedade em geral. Ela acha que ela precisa estar, que o corpo dela precisa estar maravilhoso para que ela possa, então, poder viver de uma forma plena. Ela acaba confundindo um bem-estar que ela poderia ter em diversas outras áreas com estar dentro daqueles padrões de beleza que ela, então, acredita que são necessários para ela. Só que o que acontece é que, geralmente, esses padrões de beleza impostos pelas anorexicas ou pelas bulímicas são padrões que são doentes. Né, não são saudáveis de serem seguidos. E a gente tem visto um aumento muito grande desse tipo de problema, principalmente hoje em dia com o acesso à internet. Muitas moças entram na internet para saber como que elas podem fazer, o que elas podem utilizar e como que elas podem fazer para enganar os pais ou enganar o médico na hora da pesagem, esse tipo de coisa. E a gente também sabe que pessoas com anorexia e com bulimia também cometem muito suicídio. A gente viu no destaque, por exemplo, o quanto isso é alarmante. Nos Estados Unidos, 15% das jovens diagnosticadas com anorexia chegam à morte. São suicídios, pessoas que acabam deixando de se cuidar, expondo a sua saúde de uma forma tão extrema que acabam falecendo. E a gente já falou aqui no programa sobre quanto isso é importante de ser observado pela família, porque geralmente são pessoas que não conseguem reconhecer que estão se expondo dessa forma ou não acham que vale a pena mudar o comportamento? Não, elas não percebem que elas estão, muitas vezes elas não se percebem doentes. Então, muitas vezes começa de uma forma muito branda e até a família acaba que não percebe por causa disso. Então, ela começa a fazer mais dietas, aí quer fazer uma plástica, quer fazer uma segunda plástica, e aí de repente nada tá bom. Então, fica extremamente magra e ainda assim não está bom e precisa fazer mais plásticas ou precisa mudar o corpo nisso ou naquilo. E a família muitas vezes não percebe que aí está um problema. Ou então vai vomitar escondido no banheiro, às vezes a família desconfia, mas não quer entrar no problema, não quer levar adiante. Então, cada vez que um familiar desconfia que alguém está com um problema, ou algum amigo desconfia, isso precisa ser levado adiante. Fazer de conta que nada está acontecendo é a pior forma de se encarar algo que possa estar acontecendo tanto na família como os amigos. Tem uma campanha nos Estados Unidos que ela fala que é melhor um amigo bravo do que um amigo morto. E essa é uma campanha de prevenção ao suicídio, porque a gente sabe que a maioria das pessoas que estão pensando em se matar, elas comunicam a alguém um tempo antes do ato sobre a sua intenção. Só que muitas vezes essa comunicação, ela só é percebida depois que a pessoa se mata. Depois é que vão dar valor àquela afirmação. Exatamente. Que você achava até aquele momento que foi só um comentário bobo. Exatamente. Então, caso alguém receba alguma comunicação de, olha, porque não necessariamente a pessoa vai falar, estou pensando em me matar, mas ela pode falar coisas como, não aguento mais, não quero mais acordar amanhã, não vejo a hora que a minha vida acabe, se nada mudar eu vou tomar alguma atitude drástica. Essas são frases que a gente pode chamar de frases de alerta. Se as pessoas ouvirem esse tipo de frase, precisam perguntar. Está acontecendo alguma coisa? Você está se sentindo muito triste? Tem algo que eu possa fazer? Mas uma pergunta sem julgamentos, porque é perguntar de coração aberto. E se alguém receber essa comunicação, por exemplo, principalmente isso acontece muito em adolescentes, por isso até que eu falei isso agora quando você falou da anorexia, eles contam para os amigos da escola e os amigos não levam a sério ou não querem quebrar um segredo. Mas nesse caso é muito mais importante você quebrar um segredo e salvar um amigo do que você guardar para si e essa pessoa realmente acabar fazendo alguma coisa. E depois acabar até levando a culpa por não ter feito nada.
Ou se sentir culpado. Se sentir culpado, exatamente. não que os outros me culpem, mas de se sentir exatamente. culpado. Muitas pessoas têm dificuldade de como abordar. Sim. Por exemplo, um jovem não sabe como falar com um amigo, ou um pai não sabe como perguntar para o filho. Que tipo de orientação, que tipo de especialista ele deve procurar? Então, a primeira coisa que ele pode fazer é ele mesmo tentar perguntar. Se ele conseguir perguntar de coração aberto, sem isso, não é o perguntar assim, você não está pensando em se matar, tá? Não vai me dizer que isso está passando pela sua cabeça. Isso não é um tipo de pergunta que você queira uma resposta franca. É perguntar, eu posso te ajudar em alguma coisa? Eu estou percebendo que você não está bem. Eu estou percebendo que você está triste ou que você está bebendo mais. Tem algo que eu possa fazer? E encaminhar essa pessoa para algum psicólogo ou psiquiatra. Ou, caso ele não tenha acesso também a esses profissionais, a um padre, um pastor, ou um professor, um diretor de escola, pessoas que podem dar uma orientação maior para ele, um clínico geral, um médico de família, e levar isso adiante, não ficar com isso preso dentro de casa, que isso só vai piorar o problema. E a gente percebe o quanto todos nós podemos fazer alguma coisa e como a gente tem que estar preparado para fazer isso numa situação que a gente menos espera que aconteça. Por isso, é um assunto que a gente deve abordar sempre na nossa programação, é um compromisso aqui na Boa Vontade TV, e você deve sempre também acompanhar o nosso programa que fala sobre a prevenção ao suicídio. A gente vai para um intervalo rápido agora e no próximo bloco falaremos sobre a violência. Qual a relação da violência e do suicídio? A gente já volta.